Olá, meus amados, nós estamos aqui para mais uma jornada nas Escrituras, conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor e nos conhecendo também, né? Precisamos conhecer hoje em dia quem são os verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Hoje em dia nós temos tantas vertentes, né? Tantas pessoas que falam coisas sobre Deus, coisas sobre Jesus, pessoas que se dizem crentes, né? Mas na prática, no dia a dia, no desenvolver da sua santificação, mostram que não são crentes de forma alguma. Então, o nosso objetivo nesta semana é como saber quem é crente de verdade, né? Quais são as marcas dos verdadeiros cristãos? Quais são as marcas que mostram que ele é diferente do restante da terra, sem ser, né, um absurdo, sem ser algo que assuste as pessoas, amedronte as pessoas, porque Jesus não fez nada disso. Então nós vamos estudar, né, nesta semana, nesses 5 próximos vídeos, exatamente sobre as marcas do verdadeiro crente ou dos verdadeiros cristãos. Crer, crer, não é algo apenas reservado aos cristãos, porque na Bíblia nós encontramos que o diabo crê. Sim, o diabo crê e treme diante do Senhor. Eu vou ler para os irmãos o texto da carta escrita por Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Uau! Eles ficam abalados e creem que Deus é um só. Eles acreditam que Jesus é o próprio Deus. Vamos ver alguns textos aqui, né? Por exemplo, Mateus 8:29. Mateus 8:29. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então o diabo fala e tem certeza que Jesus é o Filho de Deus. Nós já estudamos essa expressão, quer dizer o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus encarnado, não é? E fala assim que ele sabe qual é o tempo em que Deus iria atormentar Satanás. Então eles conhecem muito bem as Escrituras, creem e tremem. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Declarações que nós cristãos fazemos como marca registrada nossa. Filho do Deus Altíssimo, o Santo de Deus. Então aqui mostra o Santo de Deus Isaías. Né? Então Satanás conhece as Escrituras, os demônios conhecem as Escrituras, sabem que elas estão certas. Lucas capítulo 4, versículo 41. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Os demônios começaram a proclamar quem Jesus é. Então, proclamar Jesus, falar que ele é o Santo de Deus, falar que Jesus é Filho de Deus, falar que Jesus é o Nazareno, não é uma marca exclusiva dos cristãos, pois até os demônios fazem isso. Vamos ver um último texto. Atos 19:15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Conheço. Eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei quem é o apóstolo Paulo. Crê e estremece. O demônio sabe, ele é um crente, ele crê. Mas isso não diz que ele é um cristão. Isso não fala que ele é um cristão.
Eu vou ler no Evangelho de João alguns textos para os irmãos e peço que os irmãos olhem também, né? João 2:22. João 2:22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Crer que a Escritura, o Antigo Testamento, é palavra de Deus e crer na palavra do Senhor Jesus, mas crer para ser transformado. Crer e ser transformado. Nós vimos que o diabo crê, mas não é transformado. Ainda em João capítulo 4, vamos lá, versículo 53. Aliás, eu vou ler desde o versículo 50. João 4, a partir de 50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. É algo que entusiasma a casa, a família toda. Por que será que a minha família não se converte? Por que será que a minha família não segue ao Senhor Deus? É algo a perguntar para Deus e para a sua própria consciência. Pois aqui mostra que esse homem creu e a sua casa também creu. Também fala lá em Atos, né, que o carcereiro creu e a sua casa também foi batizada. João capítulo 7. João 7, eu vou ler versículos 30 e 31. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Eles não estavam, a partir de agora, aguardando a chegada de um Messias. Eles já reconheceram que Cristo. Será que vocês vão esperar que venha alguém que faça maiores sinais que eles? Mas é claro que não. O Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Isso até o diabo sabe. Até o diabo crê. Mas o diabo não foi transformado. Nós precisamos mostrar que cremos muito mais do que o diabo, sendo transformados pela palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João 8, de 27 a 30. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando ele for crucificado, então saberão que eu sou. Usou a palavra que Deus se referiu a Moisés, lá no Êxodo 3. Então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Muitos creram nele. João ainda, capítulo 10, versículo 42. 40 a 42. João 10, 40 a 42. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. João ainda, capítulo 12. João 12, versículo 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus,
mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Nós vemos que muitas autoridades creram em Jesus, mas não se manifestaram, não tiveram uma mudança de vida, não defenderam o Senhor Jesus lá diante do Sinédrio, não defenderam o Senhor Jesus diante de Pilatos, não defenderam o Senhor Jesus diante de Herodes, não foram até a cruz, não foram junto com José da Arimateia para levar o Senhor ao sepulcro, não estavam com os apóstolos. Então, acreditar muitas vezes não quer dizer nada, mas a mudança de vida é tudo. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 8, é o que Jesus faz a oração sacerdotal. E ele diz assim, João 17, 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam. Acreditar uma coisa, receber como palavra transformadora é outra. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O que é a vida eterna? O próprio João 17,3 fala. João 17,3 é muito claro. E a vida eterna é esta, 2 pontos, agora vai explicar. Que conheçam a ti o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. É a definição de vida eterna. Queridos, crer no Senhor Jesus, até mesmo o diabo crê. Crê e treme, porque conhece o poder sobrenatural, conhece o Todo-Poderoso. Mas nós estamos falando de cristãos. Cristãos têm a vida transformada no ato de crer. Além de crer, e a crença nos leva ao arrependimento, ao pedido de perdão a Deus. Isso nos leva também a uma luta, que é a luta contra a inclinação da carne, uma transformação. Como é que eu posso ter uma vida reanimada? Lutando contra o desânimo, lutando contra a inclinação de não seguir o Senhor Jesus. Qual é o melhor livro para a minha intimidade com Deus? A Bíblia. Não existe outro livro. Qualquer outro livro são expressões de gratidão, de ensino, mas a própria palavra de Deus é a Bíblia, a única palavra de Deus. Que livro pode me animar a ter uma vida de comunhão? A Bíblia, porque ela é a voz do Senhor. Ó Pai bendito, nós agradecemos por esses textos que nos esclarecem, que mostram, ó Deus, que até mesmo Satanás, os demônios, acreditam em Ti e tremem de medo porque sabem que a hora deles já foi lá na cruz e ainda há de ser no dia do juízo final. Ó Pai bendito, mas nós não queremos ter a crença, a fé que o diabo tem. Queremos ser transformados. Precisamos ser transformados em novas criaturas. Eles não foram. Muitas vezes eles nos ensinam mais sobre falar quem o Senhor é do que nós mesmos. Tira de nós a preguiça que atrapalha a nossa leitura, estudo da Tua Palavra. Não tenho tempo, não tenho tempo. Que todos arranjem tempo para estudar a Tua Palavra, porque ela é a Tua voz, e assim não seremos enganados pelos falsos pastores, pelos falsos sacerdotes, por aqueles que se apoderam, tentam se apoderar de poderes sobrenaturais, que na verdade só o diabo quem faz isso. Mas o poder sobrenatural divino é de transformar vidas. Ó Pai, o Senhor é o centro da nossa vida e deve ser sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos neste assunto, conhecendo um pouco mais sobre o verdadeiro cristão, as marcas do verdadeiro cristão. Um abraço e até lá.